muito recente no partido e pouco no Brasil. Né? A gente vai poder dar um grande exemplo, ou seja, aquilo que a gente puder fazer, o que São Paulo puder fazer, você pode replicar para todos os cantos do Brasil. Então, eu quero saudar com muito orgulho, saudar com muito prazer a instalação no ecotrabalhismo e que vocês possam nos ajudar a construir uma proposta para São Paulo e para o Brasil sobre as questões da ecologia, a questão geral nesse tema. Para nós era muito importante, porque isso é bastante interessante. A gente começou brincando aqui, quando você chegou lá, não tem copo de plástico. Não é isso? Seria contrassenso se tivesse. Então, esses detalhes, para que nos eduquem a nova era que nós vamos ter que enfrentar e a contribuição que nós possamos dar para transformar o planeta. E eu acho que essa parte do partido, esses companheiros e companheiras que se propõem a discutir isso, a trazer propostas e alternativas, seria muito importante para ajudar a construir uma proposta de governo da capital, governo do Estado e governo federal. Afinal de contas, nós estamos sempre fazendo tudo aqui olhando 2022, Ciro presidente, um projeto nacional de desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento sustentável, baseado nas premissas que todos nós gostaríamos muito. Perfeito? Parabéns a vocês. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o surgimento do ecotrabalhismo aqui em São Paulo. Basicamente, a gente teve um momento inicial em que se começou uma estrutura estadual, em que o executivo estadual fez essa demanda para a gente, e aí a gente começou a montar alguns grupos de trabalho e ter algumas discussões. Ao longo do tempo, esse grupo acabou não se mobilizando, mas muitas pessoas vieram me procurar, e aí a gente começou um movimento municipal. E aí, dentro dessa movimentação, surgiu de forma espontânea essa equipe que está hoje aqui. Ela foi montada por pessoas que vieram espontaneamente atrás de discutir essas pautas, e a partir desse momento a gente teve várias discussões importantes que culminaram no nosso manifesto. Então, a gente parte desse pressuposto que está dentro do PDT, que é a ideia, exemplo e militância. Então a gente começa com essa questão da ideia, a partir daí a gente vai montar um movimento que a gente acredita que seja um modelo de movimento para dar o exemplo e defender essas bandeiras que são a militância. Então isso é fundamental para a gente conseguir conquistar o espaço que a gente quer, para a gente conseguir construir o tipo de representatividade que a gente acredita que seja adequado para o mundo que a gente vive hoje, e ao mesmo tempo a gente consiga mobilizar as pessoas, mostrar que existem caminhos, parar de ficar simplesmente criticando e trazer propostas, e ao mesmo tempo conseguir participar também de uma espécie de uma educação cívica, educação política dentro dessa pauta e dentro de outras pautas. Outra coisa que a gente acredita no ecotrabalhismo é que isso não é um movimento isolado, não é um movimento que simplesmente trata de questões ambientais, questões ecológicas. Muito pelo contrário, a gente acredita que todos os movimentos, mas principalmente esse, são transversais, em que a gente consegue discutir saúde pública, a gente consegue discutir planejamento urbano, a gente consegue discutir pautas diversas de segurança, de violência, de qualidade de vida, saúde, tudo passando por questões relacionadas a esse tema que praticamente interage com qualquer outro tema. E aí, dentro desse processo, no nosso manifesto, tem alguns pontos que eu destaquei aqui, que, basicamente, o nosso manifesto está nesse endereço no Medium, e, basicamente, o que a gente diz é que, dentro de um contexto maior, eu vou levantar aqui um pouquinho, só para eu conseguir ver. Dentro desse contexto maior, a gente acredita que o receituário econômico atual ele não está conseguindo apresentar as alternativas para os desafios que existem hoje. Nesse processo, a gente vê que, como resultado disso, a gente tem vários conflitos e que estão fazendo a nossa civilização ser questionada. Como que a gente vai conseguir lidar com esses problemas que existem e como que a gente vai conseguir chegar ao futuro da forma e com os tipos de conflitos que a gente tem hoje. Nesse
momento a gente enfrenta uma emergência climática que tem tanto medidas emergenciais quanto estruturais. A gente está num momento de mudança tecnológica, de mudança nas formas de trabalho, nas relações de trabalho, e tudo isso tem suas consequências. E se isso não for bem discutido, bem pensado, a gente pode chegar num caminho que não é um caminho que a gente acredita. Nesse sentido, a gente precisa repensar os nossos modos de produção e de consumo, nas condições de qualidade de vida e de conscientizar sobre as causas e consequências de cada um desses problemas. Nesse processo, a gente tem um mundo cada vez mais urbano, e a gente está no contexto de uma das maiores cidades do mundo. E num mundo cada vez mais urbanizado, a gente tem a cidade como um dos grandes palcos para os embates políticos. E nessas assimetrias, nesse espaço político se mostram várias assimetrias, muita desigualdade no país que a gente vive, e São Paulo é um lugar que isso fica muito notável, e a gente tem que lidar com essas questões, principalmente porque São Paulo consegue mobilizar outros lugares. Se a gente tiver bons caminhos, a gente consegue influenciar outras cidades também. São Paulo tem, além de uma população muito grande, ela tem diversas universidades importantes, centros de empreendedorismo e de ativismo, e muitos grupos da sociedade civil organizados para conseguir fazer diversos projetos. A gente tem um potencial enorme de interagir com a academia, com movimentos que existem em diversos temas e, ao mesmo tempo, com a iniciativa privada, para encontrar várias alternativas para tudo isso que vem surgindo e, especialmente, para a gente conseguir dialogar e entender vários espaços. Acreditamos que o contexto que nasce o movimento de contestação das questões ambientais, especialmente vindas do governo federal e um pouco do governo estadual também, nós acreditamos que esse momento é um momento de mobilização. A gente tem algumas questões sendo colocadas à prova, como, por exemplo, com as queimadas na Amazônia. A gente tem que se posicionar com relação a isso, tem que discutir isso, tanto as causas quanto as consequências e como lidar com isso de forma efetiva. E, ao mesmo tempo, nós estamos nos aproximando das eleições municipais. Então, é um momento também que muita gente está aberto a discussões diversas, está aberto a fazer algumas projetos em comum, algumas negociações, algumas discussões, e eu acredito que seja um momento de disseminar ideias e de difundir conhecimento. E com isso, nós temos esse momento decisivo para começar a colocar o tipo de cidade que a gente quer viver, o tipo de atuação que a gente quer ter, e ao mesmo tempo marcar presença com as questões cotidianas da sociedade. Vocês podem acessar a íntegra do texto. O texto tem muitos outros detalhes. Ele fala sobre algumas questões que a gente tem momentâneas